Neste mergulho de hoje, nós começamos recebendo todo mundo de um jeito muito especial, desejando muita paz, sabedoria e luz na jornada de cada um. E que o dia e a semana de todos os que acompanham este programa sejam incrivelmente abençoados. Amém. É sempre muito bom começar com essa energia, sabe? Preparando o terreno. Com certeza. Porque o tema que temos pela frente hoje, ele vai exigir bastante atenção e reflexão de quem nos escuta. Ah, sem dúvida. É um texto bem tenso. Muito. Nós vamos examinar detalhadamente o capítulo 3 do livro do profeta Malaquias, e para isso a gente vai usar como base o texto da Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada e também os insights muito precisos do comentário bíblico de Craig A. Blazing. Fontes excelentes. O comentário do Blazing, especialmente, ele traz uma clareza histórica que muda tudo. Muda completamente. E, para contextualizar quem nos escuta, a gente precisa pintar esse cenário histórico. É uma época de tensão palpável. Uma tensão que dava para cortar com uma faca, né? Exato. Imagina uma comunidade inteira tomada pelo cinismo e pela frustração. O templo em Jerusalém foi reconstruído após o exílio, mas aquela glória deslumbrante, tipo aquela presença que enchia a casa nos tempos antigos, simplesmente não retornou. E a decepção molda o comportamento de toda essa sociedade. Porque a expectativa deles era que a reconstrução física do templo trouxesse imediatamente a presença visível de Deus. E como consequência, a prosperidade imediata, certo? Sim, prosperidade e supremacia política sobre as nações vizinhas. Eles queriam estar por cima. Mas quando isso falha em se materializar e a nação continua enfrentando opressão política e uma privação econômica severa, surge uma amargura coletiva enorme. É uma frustração compreensível até certo ponto, mas que vira um cinismo perigoso. O comentário de Blazing nota exatamente isso. A pergunta do povo no final do capítulo 2, que é onde está o Deus da justiça, não é um clamor de fé genuíno, é uma provocação cínica. Nossa, uma provocação direta. Totalmente. É uma sociedade que se sente abandonada e questiona se a aliança divina tem qualquer validade prática. Eles estão ironizando. Ok, vamos desvendar isso. Porque essa acusação de que a justiça divina está inoperante ou de que Deus está ignorando a injustiça, ela recebe uma resposta imediata no início do capítulo 3. E é uma resposta fortíssima. Sim, e parece uma ótima notícia no papel, mas que traz implicações aterrorizantes. O texto anuncia a chegada de 2 mensageiros distintos no versículo 1. O primeiro é descrito como aquele que preparará o caminho. O principal. E o evento principal é descrito logo na sequência do texto. De repente, o Senhor a quem buscam virá o seu templo, e o mensageiro da aliança a quem desejam, eis que ele vem. De repente. Essa palavra tem um peso, né? Muito peso. E a fonte deixa evidente que este segundo mensageiro não é apenas um profeta humano ou um anjo qualquer. É o próprio Senhor assumindo o papel de executor da aliança. E tem detalhe intrigante que eu notei na leitura do comentário de Blazing sobre o tom usado pelo profeta. É sobre essas frases a quem buscam e a quem desejam. Ah, a ironia divina aí é palpável. Pois é. Há uma ironia clara, quase um sarcasmo mesmo nessa descrição, porque a esperança daquele povo era extremamente superficial. A ironia se baseia no fato de que o povo exigia a presença de Deus para validar as atitudes deles mesmos e para punir os inimigos. Eles presumiam que a chegada divina traria bênçãos automáticas. Como se Deus fosse um gênio da lâmpada, só esperando para realizar desejos incondicionais. Exatamente. Eles falhavam completamente em perceber o próprio estado de rebelião. Mas a advertência divina permanece. A vinda é uma certeza inabalável. Não importa se a motivação de quem aguarda está corrompida. E para quem nos escuta entender a gravidade dessa vinda, eu achei uns dados estatísticos nas fontes sobre o vocabulário do livro que são muito reveladores. Esses dados são essenciais. A palavra hebraica para aliança, que é berit, ela aparece 7 vezes nos curtos capítulos de Malaquias. 7 vezes é muita coisa para um texto tão curto. Sim, é uma densidade de uso impressionante. Representa uma taxa cerca de 10 vezes maior do que em quase qualquer outro livro de todo o Antigo Testamento.
Só perde para os textos fundamentalmente legais, como o Deuteronômio, ou para tratamentos intensos de quebra de contrato, como Oséias e Obadias. Exato. E essa frequência absurda da palavra berite muda a forma como a gente interpreta o texto. Porque uma aliança no Antigo Oriente Médio não era só um acordo de cavalheiros, um aperto de mão. Longe disso. Envolvia juramentos de sangue, obrigações severas, penalidades altíssimas para quem quebrasse o acordo. Se o livro bate tanto nessa tecla da aliança, é porque o foco central é uma restauração corretiva. de relacionamentos que foram completamente fraturados de ambos os lados da sociedade. Isso. O mensageiro da aliança vem justamente para executar os termos desse contrato quebrado. E os exemplos de quebra são graves. O sacerdote havia corrompido sua aliança de reverência, instruindo o povo falsamente. Os homens tinham quebrado a aliança do casamento através de divórcios injustos. A nação inteira quebrou a aliança de fidelidade aos patriarcas. É uma falha sistêmica. Ninguém escapa. Ninguém. Portanto, essa chegada repentina ao templo tem um propósito de julgamento e retificação. Não é para dar tapinhas nas costas de uma nação desobediente. E isso nos leva direto para uma transição bem abrupta no versículo 2. O povo queria tanto que Deus descesse para fazer justiça, mas Malaquias lança uma pergunta retórica que, olha, é assustadora. Quem poderá suportar o dia da sua vinda? Exatamente. E quem poderá subsistir quando ele aparecer? O povo não estava pronto para a resposta que tanto pediu. E para ilustrar a severidade desse momento de julgamento, o profeta não usa metáforas poéticas suaves. Ele vai buscar imagens químicas e industriais do mundo antigo. Imagens muito viscerais. O fogo do ourives e o sabão dos lavandeiros. O que é fascinante aqui é a natureza dessas metáforas. Elas descrevem processos extremamente violentos de purificação. Não é algo tranquilo. A gente usa analogias do dia a dia e perde um pouco o peso. O fogo do ourives não é para dar uma aquecidinha no metal, né? De jeito nenhum. A purificação de metais preciosos exigia uma fornalha capaz de atingir temperaturas altíssimas. O objetivo era derreter o minério duro até ele virar líquido. Derreter completamente. Sim, porque somente nesse ponto crítico de derretimento total é que a escória e as impurezas podiam subir para a superfície. Para serem raspadas e jogadas fora. Isso. E o ourive só sabia que a prata estava pura de verdade quando ele conseguia ver o próprio reflexo nela. Nossa, isso é muito profundo. Deus refinando até ver o próprio reflexo. E a segunda imagem, do sabão dos lavandeiros, segue essa mesma lógica de intensidade? Não era um sabonete suave de lavanda. Passa longe disso. O sabão antigo era muitas vezes feito de soda cáustica extraída de cinzas de madeira ou de um mineral chamado natrão, que eles encontravam em leitos de lagos secos. Era uma substância fortemente alcalina e abrasiva. O processo era bruto. Exigia esfregar esses produtos químicos agressivos e bater o tecido com muita força contra pedras nas margens dos rios. É uma imagem de violência purificadora e de extração forçada de impurezas. E o alvo primário desse julgamento, dessa purificação severa, não são os impérios pagãos cruéis que oprimiam Israel. A purificação começa dentro de casa. Exato. O texto diz especificamente que ele purificará os filhos de Levi, os sacerdotes. A liderança espiritual precisava passar pela fornalha antes de qualquer outra pessoa. A justiça divina segue uma ordem lógica rigorosa nesse aspecto. Antes de julgar as nações lá fora, o próprio centro espiritual precisava ser limpo. Os levitas eram os responsáveis por mediar a relação entre Deus e a sociedade através dos sacrifícios. Só que eles estavam falhando miseravelmente nisso. Como os capítulos anteriores já denunciaram, eles estavam pegando animais cegos, doentes e até roubados para oferecer no altar. Uma liderança que está espiritualmente apodrecida não tem autoridade para mediar nada. Faz todo sentido. O fogo do ourives visa purificar essa casta primeiro, para que eles possam, enfim, trazer ofertas justas e reestabelecer a adoração. Mas o impacto dessa liderança corrompida nunca fica restrito aos portões do templo. O apodrecimento espiritual sempre
inevitavelmente transborda para a opressão social na rua. É o que vemos no versículo 5, que traz uma das declarações de justiça social mais diretas das Escrituras. A lista de crimes que atraem o julgamento rápido de Deus é pesada, Começa com feitiçaria, adultério e falso testemunho. mas atinge de forma contundente a esfera econômica e social. A opressão dos trabalhadores, roubando o salário deles, e o abuso dos direitos das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros. O comentário de Blazing sublinha um ponto crucial aqui. Essa lista não foi jogada ali de forma aleatória. Ela reflete proibições que são centrais na lei mosaica. A verdadeira religião sempre esteve atrelada à forma como os mais vulneráveis são tratados, certo? Exatamente. A ótica do Antigo Testamento liga o divino ao social. Tratar mal quem não possui influência política, quem não tem terra ou um defensor legal, a opressão econômica mesmo é tratado como um ataque a Deus. Explorar imigrantes e órfãos mostrava total falta de temor divino daquela comunidade que se dizia religiosa, mas era cínica. É um quadro sombrio de corrupção sistêmica. E bem no meio dessa escuridão, o versículo 6 surge como uma âncora existencial para o povo. O texto diz, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, filhos de Jacó não foram destruídos. É uma declaração de imutabilidade que serve como garantia. A única razão pela qual a nação ainda respirava. Sim, mas é importante notar que essa imutabilidade não descreve um Deus apático ou estático, sabe, que não reage ao pecado. O que não muda é o caráter irrevogável dele e o compromisso pactual com as promessas feitas aos patriarcas de Israel. Porque se dependesse do mérito da nação, eles já tinham acumulado infrações suficientes para uma aniquilação completa. A fidelidade teimosa de Deus ao seu próprio nome e ao seu propósito redentor é a única barreira que impede que aquele fogo do ourives vire um fogo de consumo e destruição total. Que perspectiva incrível! E com essa segurança estabelecida de que Deus não vai aniquilá-los, a gente avança para a quinta disputa do livro. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. É uma acusação que choca até hoje. Deus afirma com todas as letras que a nação o está roubando. E o povo, mantendo aquele padrão de ignorância fingida, pergunta com cinismo: em que te roubamos? A resposta é seca, nos dízimos e nas ofertas. E para uma mentalidade moderna, quem nos escuta pode pensar que o dízimo se resume a uma transação financeira individual, colocar dinheiro num envelope. Mas a logística daquela época envolvia um sistema muito mais complexo e vital para a sobrevivência da nação. Reduzir essa acusação a uma mera questão de arrecadação de dinheiro é perder toda a profundidade do impacto socioeconômico da época. Na economia agrária do antigo Israel, o dízimo consistia literalmente na 10ª parte da produção física. Grãos, vinho, azeite, rebanhos. Exatamente, conforme está detalhado lá em Levítico 27 e Números 18. Era o primogênito dos rebanhos, era um sistema de tributação teocrática desenhado para sustentar toda uma estrutura social que dependia disso. E a fonte menciona os armazéns reais, né? As casas do tesouro ou armazéns eram câmaras imensas construídas no complexo do templo para estocar toneladas desses suprimentos. Então, o roubo aos armazéns gerava um efeito dominó catastrófico na sociedade. O colapso desse sistema desmantelava as duas principais redes de segurança deles. A primeira era o sustento da tribo de Levi. Que dependia 100% disso. Diferente das outras tribos, os levitas não receberam terras férteis como herança para cultivar o próprio alimento. A herança deles era o serviço no templo. E se o armazém estivesse vazio, o que acontecia? O levita precisava abandonar as funções sacerdotais dele e ir trabalhar no campo para não morrer de fome. O que paralisava a instrução religiosa e a liturgia de Israel inteira. E a segunda rede de segurança afetada era ainda mais crítica. E aqui a gente volta para os mais vulneráveis. O livro de Deuteronômio estabelecia que, a cada 3 anos, o dízimo da produção deveria ser armazenado localmente, nas próprias cidades. E o alvo desse armazenamento local era muito específico. Era para alimentar o estrangeiro, o órfão e a viúva. Ou seja, a acusação de roubar a Deus não era uma abstração ofendendo o ego de uma divindade distante. O roubo cortava o suprimento de comida de quem não tinha como se defender na vida.
Quando os cínicos paravam de contribuir porque achavam que a religião deles não estava dando retorno financeiro ou político, as viúvas passavam fome na rua. É por isso que Deus leva a infração para o lado pessoal. E as consequências dessa quebra de contrato já estavam sendo sentidas. O texto de Malaquias menciona uma maldição agrícola ativa. Fala sobre o devorador. Que os especialistas frequentemente associam a nuvens de gafanhotos. Gafanhotos dizimando colheitas, videiras que perdiam os frutos antes do tempo. A economia deles estava em colapso porque o dever pactual estava sendo negligenciado. E é nesse ponto de tensão máxima que surge um dos desafios mais inusitados de todas as Escrituras. Deus propõe ser testado. Ele diz: ponham-me à prova nisto. Pede para trazerem todos os dízimos para ver se as janelas do céu não se abririam com bênção sem medida. A ponto de a terra se tornar um testemunho de prosperidade para as nações vizinhas. Mas o desafio de testar Deus é uma anomalia fascinante, visto que tentar a Deus é estritamente proibido em outras partes da Bíblia. É uma exceção claríssima. Sim, e a análise cuidadosa do comentário de Blazing exige clareza sobre o contexto dessa promessa, para a gente não confundir as coisas hoje. A garantia de que a obediência ritual resultaria imediatamente em chuva no tempo certo, proteção contra pragas e colheitas abundantes, estava atrelada especificamente à aliança mosaica. Era um tratado exclusivo de Israel. Era um tratado teocrático, então a extrapolação de que os crentes modernos recebem as mesmas garantias financeiras ou agrícolas exatas por meio de contribuições é um anacronismo interpretativo. O Novo Testamento não opera sob essa mesma estrutura mecânica de bênçãos materiais e maldições agrícolas imediatas. E essa distinção entre as alianças é fundamental para quem nos escuta evitar manipulações contemporâneas desse texto. Com certeza, tem que ter muito cuidado. Mas, ao mesmo tempo, o princípio universal por trás do sistema de provisão permanece intacto. A essência do que está sendo discutido transcende aquele modelo agrário de Israel. O princípio de que a generosidade é vital para o sustento daqueles que ensinam e para a manutenção de uma rede de apoio aos necessitados, isso ecoa fortemente no Novo Testamento. A contribuição voluntária e alegre como um reflexo do coração de Deus, com a promessa da provisão divina para quem supre as necessidades do próximo. Isso continua vital. O desapego material e o cuidado com a comunidade são pedras angulares em qualquer aliança com Deus. Perfeito. Avançando no texto para a sexta e última disputa, lá nos versículos de 13 a 18, a gente vê que a atitude da maioria do povo alcança o ápice da insolência. Eles passam de todos os limites. Passam mesmo. Eles declaram abertamente inútil é servir a Deus e questionam que proveito tivemos em guardar os seus preceitos. Eles olham ao redor e veem os soberbos felizes, os que praticam a maldade prosperando impunemente. Alguns até tentam a Deus e escapam sem consequências visíveis na hora. A frustração deles nasce de uma expectativa frustrada de retorno imediato. E o comentário do Blazing aponta para um termo muito preciso para descrever isso: legalismo míope. Se conectarmos isso ao quadro geral da história de Israel, fica ainda mais claro. O povo achava que o cumprimento externo de rituais funcionava como moeda de troca. Andar com vestes de luto, fazer jejuns rigorosos. Tudo isso era visto como uma forma de obrigar Deus a conceder status e riqueza. Era uma religiosidade puramente transacional. Uma tentativa de manipular o divino através de um comportamento externo que carecia totalmente de obediência interior. E essa mentalidade transacional, como dizem os especialistas, é a semente do farisaísmo que iria florescer plenamente lá no primeiro século. Exatamente. Quando os rituais não produziram as recompensas materiais no tempo que eles esperavam, eles concluíram erroneamente que a fidelidade não tinha valor nenhum. Mas a falha não estava no atraso da justiça divina. A falha estava no coração orgulhoso de um povo que servia apenas pelos benefícios colaterais. Não havia reverência pelo soberano. Diante dessa esmagadora maioria cínica e arrogante, o texto faz uma mudança de foco belíssima. Muda o tom para focar no grupo minoritário, o remanescente. Aqueles que temiam ao Senhor. Isso. O versículo 16 descreve essas pessoas que temiam o Senhor e que conversavam umas com as outras. No meio de toda aquela corrupção geral, havia grupos mantendo a reverência.
E a reação de Deus não é distante. O texto diz que ele escutou com atenção. E aí somos apresentados a uma das imagens mais ricas e consoladoras desse trecho: o livro de memórias, ou o memorial escrito diante de Deus. Essa analogia histórica das fontes é espetacular. O contexto histórico dessa metáfora é extraordinário para a compreensão de quem nos ouve. Israel estava sob o domínio do Império Persa nessa época, e a administração persa era famosa por sua burocracia meticulosa e pela manutenção de crônicas oficiais. A gente vê isso claramente no livro de Ester, não é? Sim. Quando o rei persa, Xerxes, perde o sono e pede que tragam o livro de registros das crônicas. Aquele livro documentava atos de lealdade ao império, garantindo que um ato de fidelidade que pudesse ter sido esquecido no caos do momento, como o do judeu Mordecai, fosse posteriormente reconhecido e recompensado. Em uma cultura fortemente oral como a deles, ter o nome e a conduta registrados num arquivo permanente pelo rei era a maior garantia de honra futura. E a aplicação dessa imagem persa à realidade divina traz um conforto existencial profundo. O profeta garante ao remanescente que a impunidade dos maus não significa que Deus está desatento. O arquivo celestial está sendo preenchido. As conversas de encorajamento, o temor ao nome divino e a recusa em participar do cinismo geral não se perdem no vácuo. Mesmo quando a recompensa terrena atrasa, existe um registro permanente no céu. Deus não esquecerá a submissão dos seus fiéis. E esse registro culmina na grande promessa do fechamento do capítulo. A garantia de Deus ao remanescente fiel é que no dia do julgamento, ele poupará essas pessoas. Eles serão a propriedade peculiar dele. A imagem usada evoca uma compaixão tão profunda: vou poupá-los como um pai poupa o filho que o serve. A confusão do presente, onde parece não haver diferença entre as consequências de ser mal ou ser justo, tem uma data de validade. Naquele dia final, a neblina moral vai se dissipar. Ficará absolutamente clara a distinção entre o justo e o perverso. Entre o que serve a Deus e o que não o serve. Chegar ao fim dessa análise profunda do capítulo 3 de Malaquias deixa evidente o valor do que fazemos aqui. O estudo do passado não é só um exercício acadêmico. É um espelho cortante da nossa própria natureza humana. Perfeito. O cinismo perante a demora da justiça, a tentação de adotar uma fé puramente transacional e as consequências sociais de uma liderança corrompida são dilemas que atravessam milênios. A paciência imutável de Deus, que não consome os infratores imediatamente, é o espaço onde a oportunidade de purificação ainda existe. E o fechamento desse mergulho nas fontes exige uma reflexão provocativa sobre a nossa postura hoje. O conceito do livro de memórias divino registra não apenas atos grandiosos, mas as nossas conversas diárias e as atitudes de coração no meio do caos. O que as nossas reações diante das injustiças estão escrevendo nessas páginas? Certo. Exatamente. A questão que as fontes nos forçam a fazer é: estamos servindo a Deus demonstrando uma fé mercenária, interessada apenas em recompensas transacionais, como os oponentes de Malaquias, ou existe uma submissão genuína e reverente ao caráter daquele que promete alinhar todas as coisas no momento certo? O registro contínuo de nossas motivações está sendo feito, e essa é uma realidade incontornável que todo mundo que nos escuta pode ponderar essa semana. O peso dessa reflexão certamente nos acompanhará. A análise cuidadosa dos contextos históricos ilumina de forma brilhante as complexidades do texto sagrado. Fica aqui o nosso agradecimento profundo a todos que nos fizeram companhia em mais esta exploração. Que Deus abençoe todos os ouvintes.